pessoal, vamos continuar falando de sexualidade infantil. Eu tô novamente aqui com a Patrícia. A Patrícia vai ficar nos próximos vídeos com a gente, respondendo várias perguntas que nós temos recebido sobre esse tema. Se você não assistiu o último vídeo, clica aqui em cima. Bom, então vamos lá à pergunta. Meu filho tem 2 anos e eu morro de vergonha, porque todo mundo que chega na minha casa, ele pergunta se tem pepeca ou piu-piu. Isso acontece mesmo. A criança, ela tá começando a entender um pouquinho a diferença de gêneros. Então ela vai começar, quando ela começa a ter contato com o próprio corpo dela, né? próprio Perceber corpo, o corpo dela. Isso, se essa curiosidade começa a aflorar, ela vai não só ficar perguntando repetidas vezes, né, o que é normal, o que não é normal, se menino tem pênis, se menina tem pepeca. Aquela história que eu contei no último vídeo que aconteceu com meu filho, né? Isso aí. O que os pais têm que fazer nesse momento é explicar para a criança o quando perguntar e como perguntar. O que não significa que vai dar certo, porque a criança ela repete várias vezes aquilo que ela não consegue ainda dar significado, né? Ou seja, por mais que os pais digam para ela que quando entrar um amigo em casa, que não é para falar se tem piu-piu, se tem pepeca, que ele pode perguntar e tirar essa dúvida com o próprio pai, com a própria mãe, a criança vai fazer de novo e não tá fazendo porque tá testando esse limite, né? Às vezes já vi crianças até levantando saia de pessoas, isso, né? Pra ver. Na verdade, o assunto ainda não sanou pra criança, não terminou, ela ainda tem dúvidas. Então, quando a criança persiste no assunto, é porque aquilo ainda não trouxe o significado que ela quer. Ela não compreendeu completamente. Então, ela vai repetir isso. Mas a ideia é que os pais orientem as crianças. Só tem isso pra fazer, Carla, e esperar. Patrícia, agora a gente tem uma pergunta aqui que é de uma professora. Como devo nomear as partes íntimas para os meus alunos, já que cada um traz um apelido de casa? Pois é a questão do nome do apelido, né, Carla? A gente vive isso em vários temas, né? E pra sexualidade não é diferente, né? Quando você tá falando, nomeando os órgãos genitais, você, na escola, você precisa nomear de forma correta. Sim. Então, aqui na escola, a gente vai sempre nomear, né? De vulva, vagina, pênis, sem deixar, Carla, com isso, que a criança fique confusa sobre o apelido que ela traz de casa. Então, o profissional... Aliás, os apelidos são variados, né? Sim. A criança chama de piu-piu, chama de pepeca, Todos chama de animais. perereca, todos os animais. O Todos os zoológico animais. inteiro aparece nesse Baratinha, momento. Baratinha. Isso confunde muita criança. Quando ela traz esse apelido para a escola devolve com o nome correto. Só que sempre trazendo para a criança a diferença entre nomes e apelidos. Eu acho que isso tem que ficar claro para a criança. E é fácil de explicar isso pra criança. Por exemplo, se a criança se chama Maria Eduarda, a gente fala, o seu nome é Maria Eduarda, mas a gente, às vezes, chama você de Duda, né? É o seu nome e seu apelido. Então a gente consegue explicar isso de uma forma tranquila pra criança, porque ou ela mesma tem um apelido, ou algum amiguinho da própria turma tem um apelido, então fica fácil o entendimento. Você lembra uma vez que a gente viveu numa aula de ciências ambientais? O nosso professor trouxe uma perereca para a escola. E aí ele colocou na roda e falou, criança, era uma turma de 3, 4 anos, se eu não me engano. A criança trouxe uma perereca hoje pra gente, né, pra vocês conhecerem. Todo mundo começou a rir, não. Aí tem uma criança que falou, não, professor, isso não é uma perereca. Perereca é aquilo que eu tenho pra fazer xixi. Isso é um sapo. E aí ficou aquela situação, ele explicando que aquilo era perereca era um animal, e a criança ficou muito confusa. Então, quando isso é explicado pra criança, que perereca é um animal, e que a gente pode dar e ela percebe que é muito diferente da parte do corpo dela, né? Ela fica confusa. Assim como o pintinho também não tem nada a ver com o pênis do menino, mas quando a gente explica pra criança que existe um animal que tem esse nome e que isso é dado como apelido para parte do nosso corpo, fica mais claro para ela entender o que é um nome e o que é um apelido. Sim. Bom, a última pergunta de hoje é a seguinte. Tenho um filho de 5 anos que brinca muito com a irmã da mesma idade. Outro dia, o encontrei mostrando seu órgão sexual para a irmã e ela já estava tirando a roupa para mostrar o seu também. É normal? Eu disse que não se mostra a ninguém e nem se deixa tocar. Somente o pai e a mãe, mas nenhum adulto. Mas já ouvi fazendo novamente. O que eu posso fazer? Esse é um exemplo de curiosidade que envolve o corpo do outro, né? E que é tão diferente da sexualidade do adulto, porque a curiosidade com esse corpo do outro é isso, é ver, né? É querer tocar muitas vezes, mas envolvendo apenas a curiosidade da criança. Mesmo que isso aconteça com o irmão ou aconteça com um amigo, os pais precisam orientar a criança sobre limites do corpo. A criança ela não tem noção ainda sobre
os limites que ela tem no corpo do outro, né? O que é demonstrar um respeito, o que não é demonstrar um respeito nesse limite. Isso precisa ser ensinado. Sim. Se não é algo que a criança entende, né? Ou seja, ela vai tentar tocar, né, no pênis ou na vagina de um irmão, de um amigo, de um pai, da mãe, de uma professora, e isso precisa ficar claro para a criança. O que vocês precisam fazer, na verdade, é sentar com a criança e conversar, dizer que entende que essa curiosidade existe, né? Essa curiosidade é normal, mas que a gente precisa ter um respeito sobre o corpo do outro, mesmo sendo irmãos. Até porque a gente não pode, né, trazer essa curiosidade da casa para fora, né? Então a criança só vai entender um pouco essa curiosidade se a gente explicar. Sentar e explicar para ela. Uma maneira interessante da gente explicar para as crianças que parte do nosso corpo que a gente não deve mostrar para os outros, e eu acho que isso traz um pouco de clareza em relação a esse limite, é mostrando para ela que as partes do corpo que a gente cobre são partes do corpo que existe uma delicadeza, existe uma sensibilidade frente nessa parte do corpo, existe uma privacidade envolvendo essa parte do corpo, e que não é interessante que a gente mostre a ninguém e que ninguém toque também. Exatamente. Que nem a criança toque na parte íntima do outro e nem deixe ser tocada. Esse exemplo é interessante até quando a gente está explicando sobre masturbação para criança, que a gente vai falar sobre exposição, né, e sobre cuidados com essa parte do corpo, e em relação a essa curiosidade com o corpo do outro, em que fica claro para ela que tudo que é coberto é uma parte do nosso corpo em que a gente tem um comportamento diferente em relação a isso. E por isso que a gente chama de íntima, né? Parte íntima. Isso. Vamos continuar falando sobre sexualidade nos próximos vídeos. Mande sua dúvida pra gente. Se você está gostando de acompanhar as nossas dicas sobre sexualidade, curte, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!